Bem-vindos ao Inova 2025. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um assunto que é do meu domínio e que nenhuma empresa de sucesso pode deixar de conhecer. Se você já é empresário ou está pensando em empreender, este conteúdo é para você. Eu vou trazer aqui dicas valiosas para você melhorar a gestão financeira da sua empresa, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão, o fluxo de caixa. O meu nome é Silvana Menezes, eu sou contadora, eu sou especialista em finanças e hoje CEO da Divalone Gestão Financeira, que atua no Brasil e também temos uma atuação nos Estados Unidos. Eu venho de uma trajetória de grandes empresas aqui em Brasília e também no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, e quando eu resolvi empreender, eu sempre falo que eu nunca pensei que seria fácil, mas eu pensei que seria menos difícil. Afinal, não tem como dominarmos todas as áreas. E eu, como contadora, domino a parte de gestão financeira, enfim, outras áreas correlacionadas. Mas eu tive que me desenvolver na área de vendas, na área de marketing, enfim, várias outras coisas. E por isso eu estou aqui para compartilhar com vocês essa parte que é do meu total domínio, que diz respeito aí à gestão financeira. Então, se você busca o crescimento sustentável da sua empresa, a utilização do fluxo de caixa de forma constante é fundamental. Uma forma resumida, pois o tema ele é amplo e exigiria muitas horas de conteúdo aí para a gente poder explorar tudo de uma forma mais completa. Mas, se vocês saírem daqui desses minutos, com a consciência despertada e com relação à importância desse controle profissional, eu já vou me contar como satisfeita. É muito importante que você tenha processos definidos, O fluxo de caixa é uma ferramenta que ela precisa ser levada a sério. E vamos então aqui ao nosso conteúdo. Primeiramente, deixa só eu passar aqui, passou demais, Só um minuto. Bem, nós vamos começar aqui pelo conceito, O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial que proporciona uma visão ampla da liquidez do negócio. E com a sua utilização é possível antecipar decisões importantes. Mas não basta apenas você ter números organizados. Eles também precisam ser interpretados corretamente. Então, de uma forma simples, nós podemos dizer que o fluxo de caixa é um instrumento que o empresário usa para acompanhar a sua situação financeira da sua empresa. O empresário, com ela, o empresário passa a ter informações sobre a movimentação de todo o dinheiro gasto e também do dinheiro recebido pela sua empresa em um determinado período. O objetivo do fluxo de caixa, o principal objetivo dele é fazer com que o empresário conheça a trajetória dos recursos da empresa. É saber de onde veio e para onde está indo o dinheiro, buscando assim o equilíbrio entre as obrigações e os recebimentos. Lembrando aqui que a gente está falando do fluxo de caixa financeiro e não do fluxo de caixa contábil. O que eu vejo aqui, nas empresas que eu atendo, é que os desafios são muito semelhantes, independente do porte da empresa. Uma empresa grande, uma empresa pequena, muitas vezes compartilham os mesmos desafios. O que muda, muitas vezes, é a complexidade. Eu já tive empresários que chegaram aqui para mim se referindo da seguinte forma: olha, eu perco o sono porque eu não sei o que eu tenho para pagar, eu não sei o que eu tenho para receber, e não sei se eu paguei tudo, se eu recebi tudo, porque não tem controle nenhum. Então, ter o controle, ele não garante apenas um bom desempenho da empresa. Ele garante, muitas vezes, a qualidade de vida ali do empresário que passa a lidar com a gestão complexa das empresas de uma forma consciente, de uma forma segura. Acho que
posso dizer assim, dessa forma, né? E diante do cenário atual, né, do Brasil, o controle rigoroso se faz ainda mais necessário. É rigoroso e profissional, né? Empresas amadoras correm o risco maior de não crescer ou até mesmo sucumbir. Então, por isso que o controle, aqui nós falamos do ponto de vista do fluxo de caixa, mas claro que existem muitos outros controles, muitos outros processos que são fundamentais para uma empresa, né? Mas eu trago aqui o fluxo de caixa como uma ferramenta poderosa para ajudar e auxiliar os empresários aí numa gestão profissional para o crescimento sustentável. Trazer um pouquinho aqui também com relação à importância, né? Eu já falei algumas coisas, né? Mas é muito importante, né? Para manter a saúde financeira da empresa em dia. E eu gosto muito de uma palavra que é previsibilidade, né? Você conseguir antecipar os problemas, ou não os problemas, antecipar as coisas boas também. Então, previsibilidade é uma palavra que eu tenho ela, assim, todos os dias aqui na minha mente, né? Então, você precisa saber quanto você tem de entrada e quanto você tem de saída de recursos. E é com o fluxo de caixa que você controla isso. É com ele que você garante que você sabe qual é os saldos ali do dia a dia. Eu, particularmente, gosto de analisar diariamente, né? Mas você pode analisar mensalmente, quinzenalmente, semana, meses, anos, enfim, dependendo da forma como você estrutura ali o seu fluxo de caixa. Mas mais importante de tudo é que os registros precisam ser verdadeiros, fidedignos, para gerar credibilidade. Porque o fluxo de caixa, ele também não é somente para o gestor, ele é também para você poder mostrar ali, né, o crescimento da sua empresa, a evolução da sua empresa, muitas vezes até mesmo para investidores, né, para as pessoas que possam ali querer, né, de alguma forma, participar do seu negócio. É muito importante a gente deixar bem claro, né, o que pode acontecer se eu não acompanhar corretamente o fluxo de caixa. Apesar de eu já ter falado um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto muito de trazer a seguinte reflexão. A falta de caixa, muitas vezes, pode quebrar uma empresa, mesmo que ela tenha lucro. Eu fiz recentemente uma oficina sobre fluxo de caixa, onde eu fiz um exercício prático, né, simulando algumas situações ali de compra, venda, enfim, para ter uma movimentação. E os participantes foram incentivados ali a fazer análises, né? E nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei justamente uma empresa que tinha lucro, mas ela não conseguia manter a operação rodando devido à falta de caixa. Então, assim, é possível, sim, uma empresa quebrar, digamos assim, tá? Por falta de caixa, mesmo ela sendo lucrativa. Então, é imprescindível, tá? Que você mantenha a liquidez da sua empresa sob controle, para não comprometer a operação. Por exemplo, se você não consegue honrar os compromissos com os seus fornecedores, você pode deixar de receber os produtos, os serviços, enfim, você pode desestabilizar completamente a sua operação e também a gestão, né? Então, muitas vezes você tem os funcionários para pagar um determinado dia, ou o fornecedor para pagar, por exemplo, no dia 5, só que você só vai receber do seu cliente no dia 15. Aí você fica com 10 dias ali que você não consegue honrar. Então, é necessário fazer um ajuste, tanto muitas vezes das entradas ou das saídas, dependendo daquilo que for viável ser feito. Então, é muito importante, né, que a liquidez da sua empresa seja controlada aqui através pela ferramenta do fluxo de caixa. Falando agora, fiz uma listinha aqui com relação à importância do fluxo de caixa. Algumas delas até já mencionei. O primeiro item,
controlar a saúde financeira. Como falamos, é importante que você saiba, você consiga honrar os seus compromissos ali, e para isso é preciso que você, para manter sua operação, e para isso é preciso que você faça aí o controle. Geração de histórico das informações. Então, somente com o registro, com o acompanhamento, que você vai poder analisar a sua empresa. Por exemplo, você poder analisar qual é o período sazonal, né, que aumenta a receita, diminui a receita, para que você possa tomar alguma ação no próximo ano com relação a isso. Informações para tomar de decisões. Como eu falei, se você souber conseguir antecipar um problema, ele já entra até inclusive no próximo item aí, que é a questão da previsibilidade, né? Quando você antecipa um problema, você não deixa esse problema acontecer. Você já trata ele antes mesmo que ele aconteça, evitando muitas vezes um desgaste com o fornecedor, um desgaste com o funcionário, enfim, ou até mesmo com o cliente. Por exemplo, se você sabe que você não vai conseguir cumprir um prazo de entregar um determinado produto para o cliente que você esteja produzindo, alguma coisa assim, você vai negociar com ele antes mesmo que esse prazo termine. Com isso, você, muitas vezes, o cliente aceita tranquilamente e não ocorre aí nenhum tipo de desgaste. Então, assim, essa questão financeira, ela impacta em todas as áreas. Né? Então, por isso que é muito importante. E aqui eu trouxe umas pinceladas aí sobre alguns pontos que merecem aí a atenção de vocês. Com relação à credibilidade das informações. Então, como eu falei também, dando exemplo aí do investidor, né, de alguém que queira ou fazer um aporte, ou entrar na sociedade, enfim. Quando você tem uma organização financeira e a pessoa consegue verificar, né, que isso está sendo feito e feito de uma forma profissional, isso passa uma credibilidade muito grande para a empresa, né? Então, é muito importante. A parte da economia de tempo e dinheiro, né? Então, tudo que é controlado e medido, né, pode ser analisado, né? Então, quando você controla, como a gente fala, né, na ponta do lápis, todos os seus custos, todas as suas receitas, né? E de uma forma automatizada, de uma forma organizada, de uma forma constante, isso faz com que você consiga, muitas vezes, até reduzir custos, porque você consegue enxergar, né? Digamos que você precise, de alguma forma, reduzir custo. Você vai reduzir como é que você vai analisar e decidir o que você vai poder cortar e o que você não vai poder cortar? E quanto que isso vai impactar? Né? Somente com o controle e com a organização que você consegue. Atuar de forma preventiva também está relacionado com a parte da previsibilidade, né? Onde você, como eu dei o exemplo lá, quando você tem um recebimento numa data posterior a uma data de um pagamento, né? Você pode ali negociar com aquele fornecedor, negociar com aquele cliente, né? Evitando um desgaste. Então, é trabalhar realmente na prevenção e não apenas, como se diz, apagando incêndio, né? Então, isso fortalece, né, o crescimento da empresa. Você ter um controle de tudo que entra e tudo que sai, faz com que a sua empresa se torne uma empresa forte, uma empresa que consiga mensurar ali, né, e planejar o seu crescimento. Um exemplo, se você resolve contratar mais uma pessoa, ou você resolve adquirir um determinado equipamento ali para a sua indústria, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você vai olhar para onde? Para o fluxo de caixa. Porque é nele que você vai saber qual é a melhor data para você fazer aquele compromisso, se você for fazer uma à vista, ou se você for fazer uma prestação, né? É nele que você vai se embasar para você tomar essas decisões de uma forma segura, né? De uma forma realmente ali informada, baseado em dados, né, importantes. E com isso você aumenta a competitividade da sua empresa. Por quê? Se você reduz custos, você consegue repassar isso para o seu preço. Né? Se você reduz prazo de entrega, se você melhora a qualidade do seu atendimento, melhora o relacionamento com o seu fornecedor, com o seu cliente, tudo isso reflete, e mais um pouco, é claro, né? Reflete aí na competitividade da sua empresa, né? E, por último, o fluxo de caixa, ele oferece uma visão do passado, do presente e do futuro.
Então, uma coisa que eu falo com muita frequência, que as pessoas me perguntam qual é a diferença da gestão financeira para os serviços contábeis. E a principal diferença da gestão financeira é justamente trabalhar com o futuro. Tá? Então, a contabilidade, ela trabalha, eu posso dizer assim, mais no passado do que no presente. E a gestão financeira trabalha no presente, no passado e no futuro. E o futuro é o que trabalhar com o futuro, com o fluxo de caixa que você possa fazer previsões para frente, muitas vezes não tão exatas, né? Mas previsões muito próximas ali da realidade, é que vai fazer a diferença na sua empresa. Para finalizar essa lista aqui, eu queria apenas reforçar a questão do planejamento, né? Toda essa gestão, ela está vinculada, sim, a um planejamento. Então, empresas que planejam, empresas que têm o controle, que têm a organização, aumentam as suas chances de crescimento. E isso é fundamental, é imprescindível que você tenha o registro, o controle e que você use esses dados. E também, uma outra palavra que eu gosto muito também é tempestividade. Não adianta você ter informações depois que o problema já aconteceu. Você precisa, essas informações precisam chegar para você de forma rápida. Eu também não gosto de usar tempo real, porque eu acho que tempo real é uma coisa muito instantânea, né? Eu gosto de usar em tempo hábil. Você precisa ter as informações em tempo hábil para tomar as decisões. E como é que você vai ter isso? Tendo o controle, tendo o registro de uma forma constante e diária, tá? Os seus números, as suas entradas, as suas saídas, o seu planejamento, enfim, tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora quanto à elaboração do fluxo de caixa, né? Como eu já falei, o registro de todas as entradas e todas as saídas, né? Do dinheiro da empresa. Seja em espécie, seja em cartão, ou seja, até mesmo saldo bancário, né? E um bom controle financeiro, você precisa manter as informações atualizadas, né? Porque somente assim você terá os dados necessários para tomar decisões, né? Que vão fazer a sua empresa crescer e se desenvolver. Portanto, esse controle, como eu já falei, né, é diário. É preciso ter organização, precisa fazer os lançamentos, a classificação diariamente, com disciplina, com comprometimento, né? E o desafio realmente é enxergar a realidade financeira. Tá? Aproveitando o gancho aqui também, falar da questão, né, de misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, aqui você precisa fazer o registro, mas separado, você não pode tratar a sua empresa, né, e as suas despesas, pessoa física, junto. Empresas e pessoa física precisa ser separado. Então, esse registro precisa ser limpo, precisa realmente tratar-se apenas de receita e despesas da empresa. O sócio tem o prolabore dele e também as retiradas ali conforme o que for estabelecido. Então, o ideal, na minha opinião, como eu já falei também, é que o fluxo de caixa seja visualizado por dia, né? Mas também pode ser por mês, por ano, enfim. E ele pode ser também uma planilha, tá? Ou um software de gestão específico que permite essa visão. Tá? Eu, basicamente, né, não recomendo o uso de planilhas. Tá? Hoje nós temos aí no mercado software de gestão com preço acessível aí para todos os tipos de negócios, enfim, né? E, então eu não recomendo. Mas aquela empresa que está começando, né, que não tem aí muita segurança para adquirir um software, né, para assinar, então aí ele faça, nem que seja de uma forma manual, tá? Eu gosto também de analisar, de ter a opção de analisar também trimestre, semestre, né, para facilitar até mesmo comparações históricas, tá? Então, assim, nós vamos falar agora a seguir um pouquinho mais uma análise um pouquinho mais detalhada, uma estrutura um pouquinho mais detalhada, né? Aí com relação
ao que seria uma estrutura de fluxo de caixa. Mas cada empresa vai adotar aí a sua estrutura, né? A sua terminologia, né? Mas a estrutura sugerida é essa, onde você traz ali as receitas, né? Diminui os custos, aí você tem as despesas fixas, vai ter um lucro operacional, investimentos, né? Enfim. E ali as entradas e saídas não operacionais e depois, por último, o resultado líquido. Então, isso aqui é um demonstrativo, né, mas que traz o resultado da empresa. E aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, ela mostra mais o que você tem de entrada e o que você tem de saída no dia a dia, tá? Então, são duas estruturas que eu recomendo que sejam usadas de forma distintas, tá bom? E agora, né, uma parte que é extremamente importante é como analisar o fluxo de caixa. É sobre isso que nós vamos falar nesse próximo momento aqui. Vamos lá, então, analisar, né? Como é que a gente analisa os resultados. É uma forma cíclica, né? O fluxo de caixa, como um fluxo, ele não para, né? Então, seja negativo como positivo, você precisa, né, melhorar a organização financeira. Se ele apresentar saldo negativo, você vai tomar alguma ação, né, verificando o que aconteceu. Por exemplo, renegociar com fornecedores, entre outras providências que você possa tomar, caso o seu fluxo de caixa se comporte de forma negativa, tá? Então, a falta de recurso, né, ele vai exigir uma revisão estratégica mais constante. Então, uma das questões que a gente recomenda altamente é realmente que você ou busque um capital de giro, caso esse fluxo seja de forma constantemente negativa, porque daí você não vai ter que recorrer muitas vezes a um recurso muito caro. Então, você prevendo que você vai ter um período ali onde o seu fluxo vai ficar negativo, você pode tomar ações como, por exemplo, buscar um capital de giro, né, para que você possa ali fazer um planejamento de retomada, enfim, dentre outras coisas, né? E também a questão de analisar o seu sistema de vendas, né? Por exemplo, digamos que você esteja vendendo parcelado, aí você compra à vista e vende parcelado. Então, precisa rever também essa metodologia aí de venda. Agora, já o saldo positivo, né? Aí também exige atenção de vocês, porque é o momento que você tem que pensar o que você vai fazer. Se você vai investir, se você vai fazer retiradas, enfim. Então, mesmo com recurso sobrando, né, é importante você verificar se ele é excedente momentâneo, tá? Porque eu posso ter um saldo positivo no dia 15 e negativo no dia 20, tá? Então, por isso que é importante você analisar ali de uma forma constante, não um período não muito curto, né? De preferência que você analise no mínimo 30 dias para frente. Então, com essa informação também, você vai poder aí tomar as decisões, tá? Então, a gente segue esse fluxo, né? Você avalia diariamente, se você, né, tiver uma situação superavitária, você vai tomar decisões contra investimento, né? Se for deficitária, você vai tomar decisões sobre a necessidade do capital de giro, né? E você vai precisar avaliar isso constantemente, tá? Então, de novo, revisando. Avalie o saldo diariamente, inclua projeções de receita e despesa, faça o registro de entradas e saídas, e isso precisa ser aí um ciclo. Estamos nos aproximando aqui das considerações finais, né? E eu venho novamente dizer que o gestor deve utilizar o fluxo de caixa, né? E como seu grande aliado sempre, né? Inclusive no período pré-operacional. Mesmo com pouco volume de transação, com informações estimadas, enfim, com dados, né, ainda não muito concretos, mas é necessário, né?
Uma microempresa, como eu já falei, pode até fazer em papel, em planilha, mas à medida que os números de transações, de compra, de venda forem aumentando, é necessário evoluir e utilizar um software de gestão financeira específico. Né? E o objetivo aqui é romper um ciclo vicioso de resolver emergências financeiras. Então, evitar aquela história de ficar sempre apagando incêndio, né? Então, você precisa conseguir prever e não só tratar aí as coisas de forma emergenciais, né? Apenas quando elas aparecem. Porque uma empresa, para crescer de forma sustentável, precisa estar organizada financeiramente. Com amadorismo, as chances de crescimento são reduzidas. E o empresário não precisa e também não deve fazer tudo sozinho. Tá? Então, independente do porte, delegar atividades para profissionais especializados também aí é uma dica importante. Eu deixo aqui os meus contatos, né, caso vocês queiram conhecer o meu site, entrar no meu LinkedIn. Eu também sou top voice na área de finanças do LinkedIn. E peço que vocês também acompanhem todos os conteúdos aqui no Inova 2025. Eu me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, né, com relação ao tema, e fiquem à vontade, né, para entrar em contato. Desejo a todos, né, muito sucesso, e que vocês tenham, né, uma trajetória de forma organizada e sustentável. Muito obrigada.